Queridos irmãos e irmãs, sempre no quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo chamado Domingo do Bom Pastor. Cada ano litúrgico, a gente ouve um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. E o Papa Paulo VI, ele então institui o Domingo do Bom Pastor como sendo o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então hoje, aqueles que puderem também, durante o dia, dedicar-se a rezar também pelas vocações. A primeira leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos. E o Pedro está sendo criticado. Hoje ele está no interrogatório, num tribunal com as autoridades. E é normal que a gente pense que alguém, quando é julgado, quando alguém é questionado, ainda mais num tribunal, é porque fez algum crime, é porque fez alguma coisa ruim. E o Pedro está sendo interrogado porque fez uma coisa boa. O Pedro, aquele dia, na porta do templo, junto com João, ele curou um homem enfermo, um paralítico, um coxo. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. E as autoridades estão criticando, estão interrogando, porque ele curou um homem que era coxo. É muito interessante, e Pedro não tem medo de dizer que ele fez isso em nome de Jesus. Não é ele que cura, ele é um instrumento de Deus. Ele diz em nome de Jesus, o Nazareno, que aquele homem foi curado. Jesus que vocês crucificaram, ele fala para as autoridades. Ele que é a pedra angular, que vós os construtores rejeitaram. O Evangelho de hoje, capítulo 10 de São João, para ele ser bem entendido, a gente teria que ler antes o capítulo 9. No capítulo 9 é aquele evangelho do cego de nascença. E Jesus curou aquele cego que mendigava. Mas deu um problemão curar o cego. As autoridades chegaram na casa dele e perguntaram para os pais: ele não era cego? Era. E como agora ele está vendo? Os pais, com medo das autoridades, ele é de maior, pergunte para ele. Foram perguntar para o cego: por que você está vendo? Como se dissesse assim: quem deixou você ver? As autoridades somos nós. Hoje nós estamos no mundo. Pedro está sendo criticado porque curou, fez o bem. Jesus e o cego estão sendo criticados. O cego porque voltou a ver, ou porque está vendo. E Jesus porque curou o cego. Nós estamos numa sociedade que as pessoas não gostam que a gente enxergue, sabia? E nem que a gente fique curado. Quem enxerga bem pode dar trabalho. Enxergar os caminhos de Deus é uma dádiva, é uma bênção, mas pode dar trabalho para quem está confortável no poder. Jesus, quando quer nos devolver a visão, é para a gente enxergar que o mundo que Deus quer é um mundo bom para todos, com dignidade para todos. Aquele cego estava mendigando. Jesus devolve a vista para ele ver. Não é simplesmente ver as coisas com os olhos, é ver com os olhos de Deus. Ver que algumas coisas que nós recebemos não é caridade, é obrigação. E na igreja também nós temos que ver com os olhos de Deus. Na segunda leitura de hoje, São João nos diz algo muito importante para nós.
que nós recebemos um presente de Deus, ser chamados de filhos de Deus. É isso que nós somos, filhos. Só que ele diz assim, mas isso a gente nem sabe o que vai acontecer. Ainda acontecerá coisas muito maiores. Quando Jesus voltar, quando Ele vier, quando Ele manifestar a sua glória, nós seremos semelhantes a Ele. Olha que graça! E o Evangelho de hoje, do capítulo então 10 de São João, Jesus, Ele se denomina, eu sou o bom pastor. Ele não é um tipo de pastor, ele não é aquele pastor, ele é. Eu sou, é o nome de Deus. Lá no livro do Êxodo, ele se revelou como sendo eu sou. Esse era o nome de Deus. Eu sou o que sou. Ele está dizendo na plenitude, eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a luz do mundo. Isso Jesus vai dizendo. Eu sou a porta por onde as ovelhas entram. E hoje ele diz, eu sou o bom pastor. Ou se a gente fosse no original grego, eu sou Kalos, o belo pastor. É o mesmo adjetivo usado nas bodas de Caná, quando a água é transformada em vinho. Kalos, ele é o belo pastor, o bom pastor. E ele diz qual é a característica do bom pastor. Ele não é o pastor bonzinho, porque ele amansa as ovelhas, não é isso. O bom pastor, retomando o que a gente já disse, é aquele que abre os olhos das ovelhas. O bom pastor, ele está dizendo aqui, eu sou o bom pastor porque dou a vida pelas minhas ovelhas. Essa é a característica oblativa do pastor. Ele dá a vida. E é um texto muito forte se a gente fosse aprofundar, porque agora ele vai falar dos mercenários. É muito provável que esse texto, quando foi escrito, estava acontecendo uma festa judaica, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa da dedicação do templo, festa das tendas, ou a festa da dedicação do templo. Então, quando João escreve, é uma grande crítica a estas festas, não por elas em si, mas pelo jeito que as autoridades judaicas faziam nessas festas. Ele vai dizer agora, o mercenário que não é pastor, ele foge. Quem está ouvindo isso é muito forte, porque ele está chamando as autoridades ali, religiosas, de mercenários. O bom pastor dá a vida. Os mercenários, quando vem a dificuldade, foge, abandona as ovelhas. Os mercenários são interesseiros. E eles estão ouvindo isso de Jesus. E depois fala do lobo, que também aqui significa o Império Romano. O lobo ataca e dispersa. E ele continua, Jesus dizendo de novo, eu sou o bom pastor. Ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É muito profundo isso. Olha, Jesus te conhece. Ele sabe do que você passa, Ele sabe da tua história desde quando você nasceu, Ele sabe da sua família, das suas dificuldades, porque Ele te conhece. Ele está dizendo aqui, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor que gnoscum, conhece as ovelhas. E ele está dizendo assim, as minhas ovelhas me conhecem.
A gente pode afirmar isso? Nós conhecemos Jesus porque Ele nos conhece. Essa devia ser a nossa relação com Ele. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que bom seria, né? Que a gente pudesse dizer para Jesus: eu conheço, eu te conheço. Eu sei o que queres para a minha vida. Eu te conheço, Jesus. Eu sei que esses caminhos que eu estou trilhando, o Senhor está comigo. Porque Ele nos conhece. E a gente também deveria conhecê-lo como Ele nos conhece. E Ele ainda vai continuar dizendo que Ele deve também conduzir as outras ovelhas, as que não são desse redil. E aqui também deve entrar toda a nossa missão de colaborar com Jesus, que haja, como diz o Evangelho, um só rebanho e um só pastor. Naquele tempo de Jesus havia um redil onde se colocava as ovelhas. Alguns eram feitos de pedras e só tinha uma entrada, uma porta. Então, de pedra, dificultava as pessoas entrarem e dificultava os animais pegarem as ovelhas. E só tinha uma porta. Então, o pastor ou a pastora, eles passavam um dia com as ovelhas. E a ovelha é um animal muito frágil. Ela não enxerga bem. Por isso que as ovelhas caem facilmente no precipício, se ferem com facilidade, se perdem. Por isso que o pastor, durante o dia, está perto dela, porque sabe que ela não enxerga bem e quer cuidar. Só que a ovelha, ela escuta muito bem. Então ela conhece a voz do pastor. Quando chega no fim do dia, vários grupos de pastores colocam as suas ovelhas dentro desse redil. Depois, no outro dia, quando vai começar de novo a rotina, o pastor vai lá na porta e chama as suas ovelhas. E naquele momento elas saem, mas só saem as ovelhas daquele pastor, porque elas reconhecem a voz do pastor. Cada pastor chama o seu grupo de ovelhas e elas saem. Ontem na missa eu dizia assim: Jesus vai voltar, nós não estamos aguardando a sua segunda vinda, ou Ele vai voltar na segunda vinda e nós vamos estar aqui, ou Ele vai voltar na nossa ressurreição e a gente já tiver partido. E Ele vai te chamar pelo nome. Por quê? Porque Ele te conhece. Só que você tem que responder, porque você se entende que você conhece. E é isso que é ressurreição. Aquele que te conhece, você que conhece, Ele vai te chamar para a ressurreição. Imagina Jesus te chamando: Maria, Luiz, Antônio, Elza. O triste é aquela pessoa que vai responder assim: oi, Buda. Oi, Valdomiro. Oi, Edirzinho. Oi, Shiva. Oi, Vishná. Oi, Padre Fulano. E aí não vai ter como entrar, porque só existe um pastor. E Ele dá a vida, que é Jesus Cristo. Que essa liturgia de hoje nos ajude a conhecer o pastor e, como missão, ajude a cada um de nós ajudar as pessoas dispersas a também reconhecerem a voz do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.